O sentido do Dia de Finados para diferentes culturas. Sobre esse assunto estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade o padre Márcio Felipe de Souza Alves, ele que, além de pároco da Catedral Nossa Senhora do Desterro, ele também é teólogo e vai falar um pouquinho sobre este assunto. Padre Márcio Felipe, muito bom dia, prazer tê-lo aqui na Rádio Cidade. Então, bom dia, Júnior, todos da Rádio Cidade, é sempre uma alegria estar aqui com vocês e falar de um tema tão bonito para nós cristãos, para aqueles que acreditam em Deus e têm esse desejo de procurar, mais do que entender, viver esse dia de finados que se aproxima. Por que se marca o Dia de Finados? Quando começou isso? Então, assim, nós temos históricos de que celebrar, fazer memória daqueles que já morreram, é muito antigo. Então, depois da morte e ressurreição do Senhor, nos primeiros séculos da era cristã, sempre foi muito evidenciado que todos aqueles que perderam seus entes queridos são chamados a rezar por eles. Porque assim, Júnior, nós dizemos, a partir da teologia católica, que nós acreditamos que o inferno existe, mas nunca a igreja se pronuncia dizendo que alguém esteja no inferno, porque a misericórdia de Deus é infinita. Aí surge esta preocupação de que todos aqueles que perderam seus entes queridos possam rezar para que, se aquele que morreu não morreu em estado de graça, o que quer dizer, não morreu em comunhão com Deus, em paz, numa linguagem bem simples, tranquilo, a nossa oração apressa para que este que morreu possa ir para o céu, partir para junto de Deus, onde não mais há choro, onde não mais há sofrimento. Então, desde o início do cristianismo, se rezavam pelos mortos, os tempos passaram, isto foi se fortalecendo e estendendo a toda a igreja. Como nós falávamos aqui, vamos dizer assim, um make-off, com Bento XV, que foi difundido, o Papa Bento XV se preocupou em difundir que esta solenidade, que esta celebração, e por que não dizer esta festa, porque nós não celebramos a morte, celebramos a vida, se estendesse para toda a igreja, para que todos pudessem se recordar dos seus entes queridos, rezando na certeza de que a oração pode apressar que eles possam chegar ao céu. Então essa data foi criada realmente para que se lembrasse dessas pessoas, desses antepassados ou pessoas que faleceram, né? Deixaram o convívio entre nós, para que essas pessoas fossem lembradas. Isso mesmo. É isso. Inclusive, no dia 1º de novembro, nós celebramos todos os santos. O que é celebrar todos os santos? Somente aqueles que foram reconhecidos santos pela igreja? Não. Até cerca de 15 dias, a igreja proclamou, dentre 5 santos que o Papa Francisco assim anunciou, estava presente Santa Dulce, irmã Dulce dos pobres, o anjo bom da Bahia, por que não dizer o anjo bom do Brasil? Ela, por suas virtudes, fora reconhecida como santa. Mas nós temos tantos outros que morreram no anonimato e que manifestaram a santidade não porque morreram, mas porque viveram e foram amigos de Jesus. Ou seja, colocaram em prática aquilo que era o mandato de Jesus. Por isso, todos os santos, dia 1º de novembro, e no dia 2 de novembro, nós recordamos aqueles que já partiram deste mundo e nós não temos clareza, vamos dizer assim, ciência se de fato estão no céu. O catecismo da Igreja Católica nos ensina o céu, o purgatório e o inferno. Ir para o céu é você morrer em estado de graça, como eu disse há pouco. Você que, numa linguagem simples, viveu em comunhão com Deus, fez o bem às pessoas. Ir para o purgatório é se porventura você morreu com algum pecado que de fato não se deu o tempo. Eu uso sempre uma linguagem simples para que seja fácil a compreensão. Então existe ainda a possibilidade de você ir para o céu por meio da oração daqueles que aqui ficaram. E o inferno é a negação total de Deus. Quem vai para lá? É tão difícil dizer, porque mais uma vez a misericórdia de Deus é infinita. Mas quando você nega totalmente a Deus, conhecendo a Deus, você o nega, logo você é privado de, impedido, ou melhor dizendo, de fazer essa experiência do céu, da alegria de Deus na sua vida. Essa celebração do Dia dos Mortos, ela é feita até de diferentes formas em todo o mundo, né? O Brasil celebra com oração, muitas orações. Na Espanha, no México, tem aquelas comemorações do Dia de los Muertos, né? Que eles fazem aquelas pinturas, até umas pinturas bonitas.
o Japão tem o Obon e outras culturas, cada cultura com a sua forma. Como é que eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa diferença de culturas, né? O Brasil celebra através de orações e essas outras culturas uma espécie de festa também, uma outra visão. Então, para que nós possamos entender, na liturgia da missa nós temos o chamado prefácio, que antecede o momento da consagração. E lá tem uma frase que pode muito nos ajudar à luz desta pergunta que você fez. Para quem acredita, a vida não é tirada, mas ela é transformada. Ou a morte não nos tira a vida, mas ela transforma a nossa vida. Então, para os católicos, no México, na Espanha, em qualquer lugar do mundo, nós celebramos com a oração, com a celebração da Eucaristia, isso proposto até mesmo pelo Papa Bento XV, que cada padre poderia rezar 3 missas ao longo desse dia, justamente para sinalizar esta comunhão com Deus e a comunhão com aqueles que já partiram, que já morreram. A cultura, ela não pode interferir naquilo que é essencial da fé. Então, para os católicos, existe o dia de finados, com a celebração da Eucaristia, com as orações, com a visita aos cemitérios, e aí cada país, lógico, tem a sua cultura e quer lembrar até mesmo o Dia dos Mortos numa perspectiva de alegria. Porque, mais uma vez, a morte, ela não é o fim último, morri e acabou. Não, nós acreditamos que após a morte, nós temos a oportunidade de viver definitivamente com Deus. E aí, a linguagem que nós usamos, a do céu, onde, mais uma vez, não há choro, não há tristeza. Por isso, é respeitada a cultura de cada país, mas para os católicos, nós rezamos o dia de finados a partir de orações, visita aos cemitérios e a missa. Nós temos aqui também, foi inclusive passada aqui pela nossa produção, o candomblé, que é uma religião africana. Ela aproveita o dia de finados para reverenciar as ancestralidades e todos os entes queridos que partiram aí para um reino de glória chamado Orun-Herê. Então, cada cultura tem a sua forma de reverenciar os seus ancestrais, pessoas que já se foram, né? Isso mesmo. Então, assim, cada religião tem a sua forma de rezar. A maneira como entender, por exemplo, aqui o candomblé, a questão da morte. Como fazer, o que celebrar. Agora, para os católicos, e eu falo para os católicos uma vez que minha formação é esta, lembrar o dia dos mortos é de fato proclamar a ressurreição de Jesus. A ressurreição que é a certeza da vitória sobre a morte. Por isso, a cultura ela é respeitada, mas a cultura não pode se sobrepor àquilo que a doutrina ensina, àquilo que a fé nos faz viver. Acreditamos que após a morte existe sim essa realidade de viver a comunhão com aqueles que partiram por meio da oração. Por isso que justamente a gente insiste, um dia totalmente oracional. É claro, não poderia com precisão aqui abranger todas as religiões, mas nós acreditamos, penso eu, que cada religião, tendo a sua forma de reverenciar os seus mortos, assim o faz por meio de uma oração, de uma fala, de uma comunhão com Deus. Aqueles que são religiões sérias e acreditam em Deus, o caminho é esse. Queria aproveitar o Padre Márcio Felipe, que está aqui falando sobre o sentido de finados aí para as diferentes culturas, também para falar como se trata os corpos, né, quando eles se vão, né, o velório, né, o pré-enterro, né, e até outras culturas que não enterram, né. O Brasil mesmo, inclusive, se crema hoje no Brasil. Outras culturas mais antigas também cremavam os corpos. Eles achavam que os corpos tinham que ser queimados em troncos de madeira no alto, para que todos, de certa forma, reverenciassem o espírito que estaria indo ao encontro daquele Deus, né, daquele grupo, entre outras culturas. Como é essa questão do velório, né? Você velar uma pessoa? Não é muito triste, padre? O brasileiro não trata a morte com uma tristeza muito grande.
A gente não poderia, sei lá, mudar um pouquinho isso daí? Será que demoraria muito? A cultura é muito forte? Com certeza isso vem de longos anos. E de fato a tradição de velar é de fato entrar na oração e pedindo a Deus diante do corpo que ali é templo de Deus, é templo do Espírito Santo, ao ser sepultado, este sepultar traga a certeza de que o Senhor retornará, que Jesus Cristo retornará pela segunda vez e assim haverá de julgar os vivos e os mortos. Aqui nós precisaria de um tempo muito longo para refletirmos sobre este assunto. Infelizmente, como você disse, Júnior, até mesmo os católicos às vezes entendem a morte como algo muito triste. Então você chega num velório, a pessoa está debruçada no caixão e é um desespero, uma histeria, e acaba se perdendo até mesmo o foco daquilo que acreditamos. Mais uma vez recordando, a morte não nos tira a vida, mas transforma a vida. Tem um grande bispo, ele é arcebispo de Maringá, Dom Anuar, e ele dizia em um dos momentos de um dia dos finados que nós nascemos para morrer e morremos para nascer. É uma frase tão simples, mas cheia de significado. Quer dizer, a morte, ela não pode ser encarada como uma tristeza. Se nós anunciamos Jesus Cristo, se nós acreditamos em Deus, se você na sua religião acredita naquilo que você professa, nunca você poderá entender a morte como algo triste, algo trágico. É claro que muitas pessoas falam da morte ou até mesmo se espantam quando é uma morte prematura ou uma morte trágica. Essa semana mesmo aqui na 14 de dezembro aconteceu um acidente Exato. muito feio. A mulher entrou embaixo da carreta, né? Embaixo da carreta. Aí se fica a pensar, nossa, onde Deus estava? Por que morrer desta maneira? Por isso que aí, aqueles que são os amigos de Jesus e amam as Sagradas Escrituras, Jesus pede, insiste nos evangelhos: estejais preparados, vigilantes, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o noivo vai chegar, o esposo vai chegar. Por isso essa preparação, ela é muito importante. Velar o corpo é uma tradição muito antiga, assim fazemos, mas poderia não mudar o sentido, mas mudar a forma, entender aquilo como um dia de alegria. Mas padre, como um dia de alegria para alguém que morre prematuramente num acidente tão trágico? É lógico, nós pensamos que Deus tudo permite e Deus ele haverá de consolar. Por isso que existe o luto. E o luto, ninguém pode dizer assim, ah, vai passar logo. Não, o luto só quem vai dizer quem vai passar é quem está experimentando, quem está vivendo. Enquanto isso não acontece, o luto ele pode durar 1 ano, 2, 10 anos ou 1 mês. O importante é viver o luto, mas sempre lembrando, o luto que eu vivo é a certeza de que esta pessoa que partiu, ela nasceu para morrer. Nascemos para morrer, mas também não nos esqueçamos, morremos para nascer. Chega a ser contraditório até você pegar, por exemplo, uma pessoa que por alguma doença fica acamada durante anos e depois ela falece e aí vem aquela tristeza. Mas a tristeza já estava enquanto ela estava acamada e mais, quanto ela estava sofrendo enquanto ela estava acamada sem poder se comunicar com seus familiares, fazer as suas necessidades básicas, viver dignamente. E aí, quando ela morre, né? Quando ela falece, aquilo se torna um momento triste. Deveria ser o contrário, não é? Com certeza. O sofrimento acaba. É assim, nós, infelizmente, eu digo infelizmente, que nós não fomos educados para saber lidar com a realidade do sofrimento. Porque nós queremos sempre uma vida fácil. Então, a partir daquelas pessoas que atendo, enfim, nesse longo dos 10 anos de padre, então o que a pessoa quer? Se é pobre, quer ganhar na Mega Sena. Se está doente, quer ficar curado. Se está com dor, quer que a dor passe. Então, nunca parece que o ser humano está satisfeito, porque o sofrimento, querendo ou não, ele nos tira a paz. Agora, quando nós entendemos que o sofrimento serve para a nossa santificação, nós passamos a ser um pouco mais livres e procuramos viver aquilo que acreditamos.
Porque ser cristão católico, e acredito que outras religiões, não é você fazer algo obrigado. É uma proposta feita e a partir daquela proposta você diz sim ou não. Se você disse sim, você tem de viver tudo aquilo que vai implicar o seu sim. Então, alguém que está sofrendo há tantos anos e Deus quis olhar para esta pessoa chamando-a, ou seja, ela parte deste mundo para uma outra realidade do céu, por assim dizer, é motivo de bem dizer a Deus. O sofrimento acabou. Não existe mais sofrimento. Não pode existir mais sofrimento, porque assim Deus prometeu. Pessoas chegam a ficar longe, né, daquele ente que acabou falecendo a vida toda, e aí quando aquele ente falece, parece que vem um arrependimento. Ah, mas eu deveria ter ficado mais perto e tal. Aí não adianta mais, né? Não tem o que fazer. Por isso que no momento de dor, no momento em que a pessoa, você percebe que está no fim da sua vida, ou por uma idade avançada, ou por uma enfermidade terminal, e vou mais ainda, vou além. Aproveitem todos os momentos, enquanto a pessoa está sadia, porque mais uma vez, não sabemos o dia e nem a hora. O arrependimento, ele nunca pode ser presente na nossa vida. Nós sempre devemos tentar, sempre. Se é para o nosso bem e em vista da felicidade do outro, nos arrisquemos, porque depois não tem mais o que fazer de fato. E a vida é eterna, né, Padre? Eterna, eterna. Foi isso que o Senhor Jesus, ele prometeu para todos nós, ele continua a cumprir. Por exemplo, na celebração da Eucaristia, nós temos a oportunidade de fazer memória daqueles que partiram. Uma oração tão bonita, se você me permite, quero aqui recordar, assim rezamos na oração eucarística: lembrai-vos ao Pai, ou lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Os que morreram na esperança da ressurreição, oração eucarística 2, e de todos os que partiram desta vida, quer dizer, todos, absolutamente todos, não somente aqueles que morreram na esperança, mas lembrai-vos, Senhor, até mesmo dos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Quer dizer, é um pedido que, embora sendo da celebração eucarística, no momento da missa, Deus ele faz questão de se lembrar de todos, porque Ele é misericórdia. Padre Márcio Felipe, queria agradecer a sua presença aqui na Rádio Cidade. Obrigado aí por esse conteúdo que o senhor trouxe aqui pra gente. É interessante porque muita gente celebra muita coisa e não sabe a história daquilo, né? Com certeza. Mais interessante ainda, eu estava ouvindo há pouco aqui a Rádio Cidade, um pouco antes de entrarmos no ar. Hoje, dia de Todos os Santos, então dia dos homens. As pessoas às vezes levam por esse lado, lógico, sabemos que não tem a malícia por aí, mas uma forma de brincar. Mas celebrar Todos os Santos é a certeza de que muitos já estão no céu, e para aqueles que porventura não estejam, olha como a igreja é sábia. Nós temos o dia de finados, aqueles que partiram e que porventura possa ter ficado alguma falha, algum defeito, usando esse termo técnico, vamos dizer, não é o mais preciso, mas permitam-me. E aí a nossa oração vai apressar que essas pessoas cheguem até Deus. A nossa oração vai levar essas pessoas até Deus. Com certeza. Por isso, orar sempre. Padre, muito obrigado. Um ótimo dia para o senhor e um ótimo final de semana. Amém. Deus abençoe você, Júnior, e a todos os ouvintes, amados ouvintes da Rádio Cidade. Padre Márcio Felipe de Souza Alves, o sentido de finados para as diferentes culturas. Ele falou aqui ao jornalismo da